Com as bênçãos de Deus, damos início à 14ª sessão ordinária da 9ª legislatura. Solicito ao vereador Eduardo fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que transmita graça aos que ouvem. Efésios 4, 29. Solicito ao vereador Sadraque fazer a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento, castigo cruel, desumano ou degradante. Solicito à vereadora Cislene a fazer a leitura de um artigo do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Artigo 3º. A criança e o adolescente goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata-se esta lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. Solicito ao secretário vereador Jean Dalite que faça a chamada dos senhores vereadores. Professor Gediel de Carvalho. Presente. DJ Delcinho. Presente. Jean Dalite, presente. Cislene. Presente. Sadraque Ferreira. Presente. Paulinho Bola. Presente. Eduardo. Presente. Sara Lima. Presente. Léo Pistila. Presente. Leitura do expediente recebido do Poder Executivo. Comunico o recebimento do projeto de lei 14/2025 e da mensagem aditiva de autoria do Poder Executivo que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar. Leitura do expediente recebido dos senhores vereadores. Comunico o recebimento do projeto de lei 35/2025L de autoria da vereadora Sara Lima que dispõe sobre responsabilização dos tutores de animais de grande porte em vias públicas. Comunico o recebimento do projeto de lei 36/2025L, de autoria do vereador professor Gediel, que determina a implantação da Semana de Incentivo à Adoção de Animais Domésticos a ser celebrada anualmente no dia 15 de abril e da outras providências. Comunico o recebimento do projeto de lei 37/2025L, de autoria do professor Gediel de Carvalho, que dispõe sobre a obrigatoriedade da abordagem de conteúdo relacionado à inteligência artificial nas aulas de informática nas escolas da rede municipal de ensino do município de Alumínio e da outras providências. Comunico o recebimento do projeto de lei 38/2025L, de autoria do vereador professor Gediel, que dispõe sobre a criação de incentivos à adoção de animais domésticos no município de Alumínio e da outras providências. Comunico o recebimento do projeto de lei de autoria do vereador Gediel de Carvalho, que dispõe sobre a proibição de obstrução total ou parcial de calçadas no município de Alumínio e da outras providências. Comunico o recebimento do projeto de lei 40/2025L, de autoria do vereador professor Gediel, que cria a premiação aluno nota 10, escola nota 10, professor Erci de Souza Oliveira, e ao final de cada ano letivo, para os alunos do ensino fundamental na rede municipal e para as instituições públicas do ensino do município de Alumínio e da outras providências. Comunico o recebimento do projeto de lei 41/2025L, de autoria do vereador Eduardo, que disciplina, no interesse local, a publicidade de produtos que contenham corantes artificiais e ou provenientes do petróleo, conforme especifica, e veda práticas abusivas nos estabelecimentos privados e veda comercialização, doação e composição alimentar dos estudantes nas escolas e no rol de produtos adquiridos pela municipalidade. Comunico o recebimento do projeto de resolução 22/2025, de autoria da mesa, que dispõe sobre alteração das resoluções 11/1993, 291/2010, 298/2011 e 407/2020, sobre concessão de estágio no âmbito da Câmara. Comunico o recebimento da moção 22/2025, de autoria dos vereadores Paulinho Bola, Eduardo, Léo Pistila, Sara, professor Gediel, DJ Delcinho, Jean da Elite, Cislene e Sadraque,
Aplausos aos policiais militares Cabo Oliveira e Cabo Ribeiro pela brilhante vitória no 6º Torneio de Tática Policial Militar do 40º Batalhão Militar, demonstrando excelência profissional, preparo técnico e espírito de equipe. Comunico o recebimento da moção 23/2025, de autoria dos vereadores Jean Delito, professor Gediel de Carvalho, Didier Delcinho, Cislene Sadraque, Paulinho Bola, Eduardo Letícia e Sara Lima. Aplausos aos atletas Alain Brandão Santos, campeão na categoria até 60 quilos. Só repetindo, então, é aplauso aos... Bonezinho. Tá. Aplausos aos atletas Alain Brandão Santos, campeão da categoria até 60 quilos, e Maria Clara Guimarães Silva, campeã na categoria até 50 quilos, pela brilhante participação e expressiva conquista no torneio NACTAI. Comunico o recebimento da moção 24/2025, de autoria dos vereadores Cislene Jean, da Elite, professor Gediel de Carvalho, Didier Delcinho, Sadraque Ferreira, Paulinho Bola, Eduardo, Léo Pistilha e Sara Lima. Aplauso à Santidade Papa Leão 14º, ou 14. Comunica o recebimento da moção 25/2025, de autoria dos vereadores Cislene, Jean da Elite, professor Gediel de Carvalho, Didier Delcinho e Sadraque. Aplausos ao cidadão Luiz Carlos Lourenço. Comunica o recebimento da moção 26/2025, de autoria dos vereadores Jean da Elite, professor Gediel de Carvalho, Didier Delcinho, Cislene Sadraque, Paulinho Bola, Eduardo, Léo Pistilha e Sara Lima. Aplauso aos atletas Pedro Henrique Vieira Borges, campeão da categoria até 30 quilos, e João Pedro Almeida Teixeira de Gouveia, campeão na categoria até 60 quilos, pela brilhante participação e expressiva conquista na 2ª edição de torneios Hearts on Fire de Muay Thai. Comunico o recebimento da emenda número 1, de autoria dos vereadores Jean da Elite e Cislene, ao projeto de lei número 29/2025, de autoria do vereador Gediel, que restará prejudicada pelo pedido de arquivamento do projeto de lei citado. Comunico o recebimento do requerimento escrito de autoria do professor Gediel de Carvalho, requerendo o arquivamento do projeto 29/2025 de sua autoria. Solicito ao secretário vereador Jean Delito que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento número 253/2025. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que esse vereador, fazendo seu trabalho de fiscalização pelas ruas das cidades, fui indagado por munícipes do bairro Oncinha a respeito da pavimentação asfáltica da continuação da rua Maria da Silva Pereira. Considerando que na gestão passada estava aguardando autorização de algumas instituições devido ser emenda parlamentar federal, é que requer a mesa ouvido plenário os seguintes pedidos e informações. A obra vai ser executada? Se sim, quando, se não, por quê? Já foi aprovada pela instituição o início das obras de pavimentação? Se sim, enviar cópia do projeto aprovado pela instituição e relatório do que falta para a obra ser iniciada. Sala das Sessões, plenário vereador Orlando Silva, 14 de maio de 2025, Paulinho Bola, vereador. Requerimento número 254, de 2025. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. O buraco circulado na foto acima fica na entrada do pronto atendimento, localizado na rua Alberto Bertelli, bairro Lidel. E como consta no Google Maps, o buraco encontra-se desde 2021. É natural que os munícipes que vão até o pronto atendimento com o seu próprio veículo passem por cima do buraco, devido a ele estar na entrada do recinto hospitalar. Considerando que nos períodos noturno e em dias de chuvas que reduzem a visibilidade da rua, esse buraco se torna um risco para as ambulâncias com os pacientes conduzidos. Diante disso, requeiro a mesa ouvido plenário, seja oficiado a excelentíssima senhora prefeita municipal solicitando o seguinte pedido de informações. Tendo em vista o prazo da existência do buraco suprastado, por que até o presente momento não foram tomadas providências sobre? A prefeitura, por meio do departamento competente, vai tapar esse buraco? Quando? Se não, por quê?
Sala das Sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 14 de maio de 2025, Léo Pistila, vereador. Requerimento número 255, 2025. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, de acordo com a lei número 14.015, de junho de 2020, na qual dispõe sobre a interrupção e religação ou restabelecimento de serviços públicos e altera a redação das leis número 13.460, de 26 de junho de 2017, e lei 8.987, de 13 de fevereiro de 1995. Denomina que no inciso 16 do artigo 5º da lei número 13.460, de 2017, passa a vigorar com as seguintes alterações. 16. Comunicação prévia ao consumidor de que o serviço será desligado em virtude de inadimplemento, bem como do dia a partir do qual será realizado o desligamento, necessariamente durante horário comercial. Parágrafo único. A taxa de religação de serviços não será devida se houver descumprimento da exigência de notificação prévia ao consumidor prevista no inciso 16 do caput deste artigo, o que ensejará a aplicação de multa à concessionária conforme a regulamentação NR. E o inciso 7 do artigo 6º. 7. Comunicação prévia da suspensão da prestação de serviço. Parágrafo único. É vedada a suspensão da prestação de serviço em virtude do inadimplemento por parte do usuário que se inicie na sexta-feira, no sábado ou no domingo, bem como em feriado ou no dia anterior a feriado. E denomina que o artigo 6º da Lei nº 8.987 de 95 passa a vigorar acrescido do artigo do seguinte parágrafo 4º. Parágrafo 4º. A interrupção do serviço na hipótese prevista no inciso 2 do parágrafo 3º deste artigo não poderá iniciar-se na sexta-feira, no sábado ou no domingo, nem em feriado ou no dia anterior a feriado. NR. Diante disso, requer a mesa ouvido plenário seja oficiada a Sabesp do município de Alumínio, solicitando o seguinte pedido de informações. Enviar a quantidade de cortes de água ocorridos no ano de 2025 até a data da publicação desse requerimento, incluindo data e horário, que sejam por inadimplemento do usuário. Qual é o procedimento realizado em situações de cortes de serviços prestados por inadimplemento do usuário? Como é feita a notificação prévia do corte do serviço prestado? Sala das Sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 14 de maio de 2025, Léo Pistila, vereador. Requerimento número 256, 2025. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, durante visita ao prédio da faculdade Univesp, constatei a presença de diversos equipamentos de academia ao ar livre, ainda embalados ou parcialmente embalados, acumulando sujeira, ferrugem e se deteriorando ao tempo. Esses equipamentos, cuja finalidade é compor áreas de lazer públicas, como praças e parques, deveriam estar à disposição da população, principalmente em bairros que carecem de infraestrutura voltada à promoção da saúde, bem-estar e recreação infantil. Diante disso, requer a mesa ouvido plenário que seja oficiado a excelentíssima senhora prefeita municipal, solicitando o seguinte pedido de informações. Qual é o motivo da não instalação até o momento dos equipamentos de academia ao ar livre e brinquedos infantis, playground, que se encontram armazenados no prédio da Univesp? Existe previsão de instalação e em quais praças ou áreas públicas de lazer esses equipamentos serão destinados? Qual a origem dos equipamentos? Emenda parlamentar, convênio ou compra direta? Sala das Sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 14 de maio de 2025, Sara Lima, vereadora. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Peço para discutir o requerimento. Pois não, 5 minutos com a parte, vereador. É realmente muito importante esse apontamento aí, dessa situação, desses equipamentos, brinquedos e afins que estão ali no pátio da Univesp. Primeiro, pelo fato de estarem expostos ao tempo ali, sem utilização. Segundo, que esses equipamentos fazem parte de um trabalho de emenda impositiva da gestão passada. Nós passamos pelo período das férias, finalizou-se o pleito político da gestão passada. Não se deu início aos trabalhos da instalação desses aparelhos, que são provenientes de emenda impositiva, que deverão ser instalados nos bairros da Oncinha, do Alto de Itararé, bairro Alvorada, e, infelizmente, ainda não se foi tomado um direcionamento a esses equipamentos. Passou-se o período das férias, as crianças brincaram, curtiram as suas férias, não puderam fazer uso desses equipamentos. Já fiz a cobrança ao engenheiro Rodolfo a respeito disso, não tive uma resposta de prazo, que é algo que nós sofremos muito
né, que é a ausência de prazo para execução das ações, e realmente faz de extrema relevância a indicação desse requerimento para que nós possamos obter o devido resultado prático, né, do investimento do dinheiro público para a população. São essas minhas considerações. Parabenizo o vereador Léo pela iniciativa e me coloco à disposição. Foi a Sara? Perdão. Eu estou olhando outro requerimento aqui, desculpa. Parabenizo a vereadora Sara pela iniciativa e me coloco à disposição para que nós possamos aí cobrar e direcionar esses equipamentos para os devidos bairros. Continua em discussão, requerimento 256. Em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, colocamos em votação. DJ Delcinho. Aprovo. DJ Adelite, aprovo. Cislene. Aprovo. Sadraque Ferreira. Aprovo. Paulinho Bola. Aprovo. Eduardo. Sara Lima. Aprovo. Léo Pstila. Aprovo. Requerimento 256 aprovado por 8 votos a 0. Solicito ao vereador Jean Dailist que dê continuidade à leitura dos requerimentos. Requerimento número 257, 2025. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que o dever de fiscalizar o meio ambiente é uma responsabilidade do poder público, considerando que recebemos denúncia nas redes sociais que a empresa Cômbio, que planta bambu no bairro Areia Branca, está abrindo um caminho que, quando chove, toda a terra vai para a via pública e também afeta o córrego que vai para a represa, assoreando a mesma. Considerando que entendemos que a referida empresa deve reparar os danos às vias públicas e compensar a sociedade, é que requer a mesa ouvido plenário seja oficiado ao Executivo os seguintes pedidos de informações. Quais as medidas que o Executivo pretende tomar em relação aos fatos apontados? O Executivo poderia estar acionando seus órgãos competentes, Defesa Civil e Meio Ambiente, para estar fazendo a vistoria no local e coletando materiais para averiguar tais substâncias químicas no solo e da água? O Executivo pode entrar em contato com a empresa visando reparar os danos nas vias públicas e até mesmo realizando doações para a instituição que invista na educação como compensação? Solicita enviar cópia do presente requerimento para a Polícia Militar Ambiental, CETESB, Companhia Brasileira de Alumínio, e a Cômbio e a terceirizada, se houver, para as providências que entenderem cabíveis. Sala das Sessões, plenária, vereador Dando Silva, 16 de maio de 2025. Paulinho Bola, vereador. Léo Pstila, vereador. Sara Lima, vereadora. Eduardo, vereador. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. 5 minutos com a discutir parte. o requerimento. Realmente é uma situação que nós vivemos ainda há bastante tempo, é a atuação dessas empresas que prestam serviço para a Companhia Brasileira de Alumínio e tratam a nossa cidade com um tremendo desrespeito. Nós fizemos um trabalho árduo junto ao Executivo, vereador Bola, buscando aí que ele executasse os trabalhos de pavimentação de várias ruas da cidade. Estamos aí constantemente cobrando o Executivo que faça a correção das calçadas e essas empresas vêm para a nossa cidade e fazem o que bem querem. Passam com caminhões com excesso de peso em pavimentação onde não foi projetado para isso, passam por cima das calçadas das ruas da nossa cidade, danificam, e se nós não cobrarmos, não retornam para fazer o devido reparo, e quando fazem de forma ruim, degradada, e é muito importante que nós possamos estar brigando, abre aspas, com essas empresas para que eles possam respeitar aí a nossa cidade. Eu estive transitando pela estrada Jaziel do Prado, eu vi o que eles fazem, realmente eles abrem a rua, criam aquelas rampas de terra e depois que finalizam o serviço, deixam lá e ninguém faz nada para que eles possam ser aí penalizados e retornem a fazer o reparo. Realmente é de extrema importância que nós estejamos cobrando do Executivo uma atitude, mesmo sabendo que existe um déficit de mão de obra para atender aí as diversas demandas que o nosso município apresenta, mas esses aí são pontuais que não podem realmente deixar passar batido e essa empresa deixar a nossa cidade cada dia mais feia, com esses trabalhos porcos. São essas minhas considerações, senhor presidente. Continue em discussão o Peço a requerimento. palavra. Pois não, vereador. 5 minutos com a parte. No ano que se aprovou o plano diretor do município de Alumínio, nós tivemos um cuidado já de deixar na lei alguns aspectos que são importantes relacionados ao meio ambiente. Isso me lembra por conta da Combio, aqui à frente, nessa área da Areia Branca. Combio deve ser hoje a responsável pelo plantio do eucalipto aqui também, que vai para Suzano e também faz esse manejo, digamos aí, de bambu. É uma empresa, primeiro, que não respeita lei posta no município, que exige dela que só 5% do território fosse tomado por sua prática extrativista aqui dentro da cidade.
E é uma empresa que ela não deixa absolutamente nada além de resíduo ambiental negativo para o município, né? Qual o projeto da Combio dentro do município de Alumínio? É estragar estrada, calçada, danificar o meio ambiente, levar daqui o eucalipto, que só depois que ele é processado lá em Suzano ou em outra cidade, é que ele vai gerar dividendos ao município, e não ao município de Alumínio. O município de Alumínio não recebe absolutamente nada por isso, né? A linguagem que se conversa com esse tipo de empresa, que é uma grande empresa, que está relacionada a Suzano Papéis, é uma linguagem que o município não está acostumado a conversar, que é uma linguagem de poder, de soberania que o Poder Executivo tem de se opor em cima dessa empresa. Então, você convoca, um exemplo, para uma reunião, isso o chefe do Executivo, para acertar esses problemas que está causando no município, e eles vão se fazer de rogado, eles vão fazer que não entendem que estão causando esses problemas, que são, inclusive, um dos que estão enunciados aqui no requerimento que o Bola, a Sara e o Léo convidaram para a gente estar assinando. E a hora que eles fizerem isso, você começa a usar a lei do município que você tem contra ele. Porque as vias municipais, quem regulamenta qual tipo de caminhão pode circular é o município, não é o Estado. Quero ver se só caminhão-toco puder andar aqui pela estrada do desvio, ou, por exemplo, ali na estrada de Tararé, como eles vão arrancar esse eucalipto da área deles. Comece a inviabilizar o trabalho deles aqui dentro da cidade para você ver se eles não começam a resolver essas questões de meio ambiente e, principalmente, não começam a olhar para a cidade para investir socialmente dentro do município. Eu acho que passou da hora de colocar essa empresa no eixo, porque a gente tem informações, inclusive pelo meio ambiente do município, da gestão passada, que os 5% que eles podiam ocupar dentro da cidade está quase em 8%, beirando a 10%. E está tudo certo, ninguém vai fazer nada com essa empresa, vai continuar fazendo do jeito que é. Daqui a pouco tem 20% de eucalipto dentro da cidade e a gente está cegas aqui. Então, eu penso, inclusive, depois desse requerimento aqui, que às vezes convém a gente marcar uma reunião aí com a diretora de meio ambiente e tentar fazer uma chamada para uma reunião da Combio aqui na Câmara Municipal, para colocar os pingos nos is com essa empresa. São as minhas considerações. O requerimento 257 continua em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, nós colocamos em votação. De Delcinho. Aprovo. Jeda Elite, aprovo. Cislene. Aprovo. Sadraque Ferreira. Aprovo. Paulinho Bola. Aprovo. Eduardo. Aprovo. Sara Lima. Aprovo. Léo Pistila. Aprovo. Requerimento 257, aprovado por 8 votos a 0. Solicito ao vereador Jeda Elite a continuar a leitura dos requerimentos, senhores vereadores. Requerimento número 258, 2025. Senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores. Mais uma vez foi protocolado nesta casa projeto de lei que ignora a lei 1755 de 10 de outubro de 2014. O projeto de lei em questão é o PL 14/2025, que requer aprovação para o remanejamento de R$ 2.640.000, cuja mensagem especificamente a ficha 248 de outros serviços terceiros, no valor de R$ 80.000, informa que parte do valor será para a compra de uniforme e outra para a contratação de arbitragem de demais eventos esportivos. A generalidade da informação na mensagem destoa da Lei Municipal 1755, de 10 de outubro de 2014, que pressupõe da municipalidade um planejamento e organização mínimos, que, ao solicitar a aprovação de crédito, saiba o que pretende com ele executar e, com isso, permita ao Legislativo, aos vereadores, aprovarem um crédito de acordo com a necessidade de execução planejada da Prefeitura Municipal. Para melhor compreensão do Executivo, além da menção da Lei 1755 de 2014, prevê o artigo 2º. A mensagem que antecede ao corpo do projeto de lei, a este vincula e nela deve conter. Aqui se faz necessário explicar o sentido da lei, ao indicar o artigo 2º, que a mensagem vincula o projeto, reforça, mas que isso transforma em lei a obrigatoriedade da municipalidade executar o crédito pleiteado de acordo com o solicitado. Daí a importância da mensagem. Já nos incisos 1 e 2, trata-se respectivamente do interesse público da matéria e da exposição pormenorizada do que se pretende executar. Exemplo didático. O Executivo, através do Departamento Municipal de Esportes, após criterioso levantamento,
notou que a última compra de uniformes para as equipes de representação do município de seu novo ano e seu estado de uso exige a compra de novos. As equipes que representam a cidade merecem e necessitam de uniformes novos e por isso se faz necessária a compra de jogos de uniformes. Para as seguintes equipes, para adquirir tais uniformes foi promovido um planejamento e cotações que demandam o valor de X reais. Outro ponto que merece destaque e que há no orçamento público por emendas impositivas do vereador Dr. Prete, o valor de R$ 46.444,44, que corresponde a mais da metade do valor do crédito pleiteado na ficha 248, valor até o presente momento, ao que nos parece não executado. Sobre isso, pende resposta ao requerimento 247 de 2025 do vereador Eduardo, no dia 8 de maio de 2025. Para concluir, sendo o mais didático possível, cito como exemplo a ficha 314 de R$ 2,2 milhões e a ficha 71 de R$ 360 mil. Na ficha 314, o crédito a ser suplementado se dará para o pagamento da empresa Premed, que presta serviços médicos contínuos ao município e nenhuma dúvida há nisso. Já a ficha 71, em que pesa a informação genérica, que o remanejamento se serve para pagar telefonia, internet e cestas básicas, carece da informação do quanto distributivo, quanto para a telefonia e internet, quanto para a aquisição de cestas básicas aos servidores. Tais informações das quais prescinde a mensagem permite ao parlamentar que é fiscal dos atos do Executivo, desde sempre valorizar as ações e confrontar suas compatibilidades entre pedido, execução, pagamentos, etc. Ao não fazer constar esse descritivo, a que se vê obrigada por lei, temos duas opções: ou a municipalidade tem desapreço pelo cumprimento das leis e pelo legislativo incumbido da fiscalização de seus atos, ou não possui planejamento e execução orçamentária que lhe permitirá saber quanto irá gastar, por exemplo, ao longo do ano com telefonia, internet e cestas básicas. Qualquer que seja a opção é grave. Note que foi protocolada a mensagem aditiva ao projeto informando sobre a anulação de dotação, após criteriosa análise, concluindo que a previsão orçamentária para alguns departamentos está superior ao necessário para o vigente exercício, considerando para tanto o histórico de execução do exercício anterior, mas a projeção detalhada para o presente ano, mencionando inclusive a desoneração da folha de pagamento no vigente ano, identificando o excedente de R$ 7.003.127,17, valor indicado como seguro para remanejamento de gastos com pessoal e encargos. Contudo, tanto na mensagem principal quanto na aditiva ao projeto de lei, há clara omissão aquilo que se pretende executar na ficha 248, que é de outros serviços terceiros do esporte, seguindo a mesma trilha de omissão de informações, a que é obrigada por força da lei a ser descritiva. Por fim, para piorar e categorizar ainda mais tudo isso, que se tem tratado no presente, a ficha 248 de outros serviços terceiros do esporte, nada informa e, por essa razão, a fim de permitir aos vereadores, comissões permanentes e à própria Procuradoria da Casa, e emissão correta de pareceres e orientações de votos, e que se requer à mesa, nos termos do ato da presidência, 1 de 2019, que se justifica antes a necessidade de informações para votar o projeto de lei. Ouvido o plenário, seja oficiado a Prefeitura Municipal para que nos informe. Os valores das emendas impositivas, que somadas são de R$ 46.444,44, são suficientes para a realização de campeonatos? Qual a necessidade de suplementar mais créditos para taxas e arbitragens? Do crédito de 80 mil solicitado para remanejamento para a ficha 248, quanto será destinado às taxas e arbitragens? Do valor indicado no item 2, foi considerada a dotação já existente das emendas impositivas mencionadas no presente, no item 1. Ao solicitar, além das emendas existentes, o valor que se declarar no item 2, qual o planejamento que justifica os valores, encaminhar calendário atualizado dos campeonatos e festivais que se pretende executar, nele constando o número de jogos e o valor de arbitragens. Quantos uniformes se pretende comprar, para quais modalidades, encaminhar cotações ou estudo que justifiquem o pedido. Aproveitando o presente relacionado à compra de uniformes, é possível considerar compra em favor da equipe de bocha, malha e atletismo? Além disso, troféus, medalhas e outros tipos de premiação podem ser adquiridos? Quanto do valor será utilizado com eventos? Quais eventos foram planejados para ser realizados e qual o valor estimado para cada um deles? Ao indicar a desoneração da folha de pagamento em mais de R$ 7 milhões
Remanejados com gastos de pessoais e encargos, a Prefeitura considerou o recente processo seletivo? Considerou eventual reforma administrativa? Considerou realização de concurso público e novos empregos concursados? Com o remanejamento proposto e valores indicados, há perigo de não pagamento de salário, férias ou outros direitos dos servidores? Alumínio, 15 de maio de 2025, Sala das Sessões, plenário vereador Orlando Silva. Eduardo, vereador. Paulinho Bola, vereador. Sara Lima, vereador. Abelão Pusila, vereador. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Peço para discutir o requerimento. Pois não, 5 minutos com a parte. É um requerimento que se faz necessário para a gente ter tranquilidade de votar o projeto de lei da prefeita que visa a suplementação de crédito. Mais uma vez, ela não está conseguindo ter a compreensão de uma lei municipal, que é 1755, de 2014, diga-se de passagem, uma lei de minha autoria naquele mandato. E eu fiz a questão de colar aqui no documento, para ser mais fácil de visualizar, a ideia da lei. A ideia da lei é que, nos casos de crédito, o inciso 2 do artigo 2º, que explique pormenorizadamente aquilo que se pretende executar. E aqui há um claro exemplo de que tem um requerimento de minha autoria também, que pergunta quais atividades foram realizadas para executar uma emenda impositiva que é do vereador Prete. Foi uma sugestão minha para ele, para que os campeonatos municipais tivessem as taxas de arbitragens pagas pelo município. E aí o crédito que se solicita ao artigo, na ficha 248, de outro serviço terceiro de esporte, que é de 80 mil, ele fala de forma genérica e vaga, que é para taxa de arbitragem, para eventos e festivais e para uniformes. Tá, mas quanto desse valor vai para a arbitragem, quanto vai para uniforme? A mesma lei que fala de explicar pormenorizadamente, ela fala, por exemplo, de explicar, por exemplo, qual que é a intenção pública. Por que se quer? Qual a justificativa do interesse público da matéria? Eu cito até que coloquei entre parênteses um exemplo de como o projeto pode vir da mensagem ao executivo, de repente, para contribuir com quem está na prefeitura, que consegue explicar um excedente de 7 milhões e tantos, com vírgula do centavo, mas não é capaz de fazer um planejamento para falar assim, está chegando os Jogos Regionais e as equipes do município de Alumínio precisam de novos uniformes. Por conta disso, temos que comprar uniforme para tal e tal equipe, e esses uniformes demandam um custo estimado de R$ 45 mil. Do crédito de R$ 80 mil que eu solicito, eu peço aos vereadores que R$ 35 mil de resíduo fiquem para taxas de arbitragem, porque se pretende, ao longo do ano, executar um campeonato de basquete, que vai custar 8 mil, um campeonato de vôlei, que vai custar tantos mil, e soma tudo e fecha dentro de um valor. É isso que a lei fala. Porque daí no artigo 6º, quando eu pergunto em negrito se pode comprar uniforme para bocha, é porque pode. Pode comprar para bocha. Pode comprar também para o vôlei, para senhoras da terceira idade? Pode. Mas qual o planejamento que você espera para alguém que você paga um salário com dinheiro público de realizar para que o vereador possa votar? É genérico. É contrário à lei. A pessoa tem o cuidado de fazer uma mensagem aditiva para explicar de onde desonera. Tanto que a última pergunta está tranquila a questão de pagamento de salário, férias, de garantia? Porque está desonerando gasto com pessoal e encargos trabalhistas. É isso que está desonerando a folha, 7 milhões de resíduo. Mas não consegue informar no projeto algo tão pequeno, algo que requer. Então eu pergunto, tem 44 mil, acho que quase 45 mil de emenda parlamentar. Quanto mais desse valor de 80 mil precisa para a taxa de arbitragem? Por que precisa? Porque até agora não foi executado nem o que existe de emenda impositiva e está pedindo mais verba para a realização de eventos. Quais eventos que vão ser realizados? Nós temos que ter conhecimento disso. Quais uniformes? Quanto? Isso daqui está estabelecido em lei. Só não enxerga quem não quer, só não entende o pressuposto da lei quem não quer, porque didaticamente explicando e lendo, não há que ter dúvida. Projeto de lei, a mensagem vincula o projeto, informar o interesse público da matéria, explicar pormenorizadamente e dar uma estimativa de custo. Porque se está pedindo para comprar uniforme, qual que é o pressuposto? Que o diretor de esportes precisa de uniforme. Se ele precisa de uniforme e quer comprar uniforme, provavelmente já fez alguma cotação, então ele tem
Ó, eu preciso de 10 jogos de uniforme, cada jogo de uniforme R$ 2.500, R$ 25 mil. Qual a dificuldade de informar a Câmara Municipal para que a população que assiste e vê o projeto de lei saiba, está gastando por isso, o interesse público é esse, o valor é esse, o vereador está votando algo que ele sabe que está votando. Porque depois eu saio da sessão e falo que não sabe o que está votando, aí vão querer polemizar comigo que eu estou falando besteira, e não estou. Porque, nesses termos, essa ficha específica, que é a do esporte, de R$ 80 mil, ela não explica. O exemplo está dentro do próprio projeto. A ficha da Premed. Eu peço R$ 2 milhões para pagar R$ 2 milhões para serviço médico do município. Tem alguma dúvida? Acho que ninguém tem dúvida. Eu sei para que serve aquele valor e merece, obviamente, ser provado. Agora, a ficha do esporte, mais uma vez, vem de forma genérica. Se não tem planejamento do que é executar, não peça crédito à Câmara Municipal. Simples assim. São as minhas considerações. O requerimento 258 continua em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, nós colocamos em votação. Didier Delcinho. Aprovo. Jean Delite, aprovo. Cislene. Aprovo. Sadraque Ferreira. Aprovo. Paulinho Bola. Aprovo. Eduardo. Sara Lima. Aprovo. Léo Pistila. Aprovo. Requerimento 258 aprovado por 8 votos a 0. Solicito ao vereador Jean Delite a fazer a leitura das indicações dos senhores vereadores. Indicação número 122, 2025. Inclusão da modalidade de tênis de mesa nos Jogos Estudantis do município de Alumínio. Sala das Sessões, vereador Orlando Silva, Alumínio, 14 de maio de 2024, professor Gediel de Carvalho. Indicação número 123, 2025. Indicamos a senhora prefeita municipal, por meio do Departamento Municipal de Saúde e setores competentes, que seja estudada a possibilidade de disponibilização de cadeirinhas infantis de segurança nos veículos utilizados para o transporte de pacientes, especialmente nos dias em que houver agendamento envolvendo crianças. Sala das Sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 16 de maio de 2025, Jean Delite, vereador. Indicação número 124, 2025. Indicamos à senhora prefeita municipal, por meio do Departamento Municipal de Educação, que seja analisada a possibilidade de implantar o ensino em período integral para os alunos da primeira e segunda fase de educação infantil da rede pública municipal. Sala das Sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 16 de maio de 2025, Jean Delite, vereador. Lido. Expedientes recebidos de diversos. Solicito ao secretário vereador Jean Delite a fazer a leitura do ofício 64/01/2025 da Câmara Municipal de Mairique. Ofício 64/2025. Senhor presidente, temos a satisfação de nos dirigir a Vossa Excelência para consultá-lo sobre a formação de consórcio político-administrativo, objetivando estabelecer política regional para discussão sobre a instalação do sistema Free Flow nas rodovias Raposo Tavares, Castelo Branco e Lívio Tagliasachi e nos impactos que trarão para a nossa região. Acreditando que dessa forma e unidos seremos mais fortes para enfrentamento da questão, que sobremaneira poderá afetar toda a nossa região. Aguardamos a breve manifestação de Vossa Excelência sobre o assunto, renovando nossas considerações. Rafael de Oliveira Dias, presidente. Solicito ao secretário vereador Jean Delite a fazer a leitura do convite da Câmara Municipal de Sorocaba. Convite. A Câmara Municipal de Sorocaba, por solicitação deste presidente, convida para audiência pública com o tema Apresentação do projeto de concessão patrocinada, PPP, para prestação de serviço público de transporte de passageiros sobre trilhos do trem Intercidades Eixo Oeste do Estado de São Paulo, TIC Sorocaba. O evento será realizado em 26 de maio, segunda-feira, às 10h30, no plenário desta casa. Sorocaba, 15 de maio de 2025. Vereador Luiz Santos, presidente. Passaremos agora ao tema livre, onde nós temos inscrito o vereador Gediel, que vai usar a palavra durante 15 minutos com a partes. Inicialmente, eu gostaria de saudar os nossos pares vereadores através do presidente dessa casa, em exercício, o vereador Delcinho, Didier Delcinho, a comunidade presente que nos assiste, aqueles telespectadores que nos assistem pelas redes sociais, nossa boa noite. Hoje o meu tema é especificamente porque o recurso que eu vou usar aqui, um recurso audiovisual, eu não posso usar na discussão do projeto de moção de aplauso. Hoje nós estamos apresentando uma moção de aplauso ao São Sebastião Futebol Clube pela conquista da Copa América de Futebol Amador Sorocaba e região.
é um orgulho desse Poder Legislativo poder ter uma propositura reconhecendo uma conquista que está sendo reconhecida inicialmente, proposto por 5 vereadores, mas eu acredito que todos os vereadores estarão apoiando essa iniciativa e vou, com certeza, acredito que votarão favorável a essa iniciativa. Antes de eu falar mais dessa grande conquista pelo time de São Sebastião, essa propositura foi subscrita por mim, vereador Gediel de Carvalho, Didier Delcinho, Jean Dailite, Cislene e Sadraque. Eu gostaria que o Miguel pudesse passar um vídeo em homenagem e lembrar da conquista do São Sebastião. Moção de aplausos. A Câmara Municipal de Alumínio manifesta por meio desta moção seu reconhecimento e aplausos ao time São Sebastião pela dedicação, espírito esportivo e importante contribuição ao esporte local. A equipe tem se destacado não só pelos resultados em campo, mas também pelo exemplo de união, respeito e comprometimento, representando com orgulho a comunidade e incentivando a prática esportiva entre os jovens. Esta moção é uma justa homenagem a todos os atletas, comissão técnica e apoiadores que, com esforço e paixão, fortalecem o futebol amador e elevam o nome de Alumínio. Parabéns, São Sebastião! Homenagem Professor Gediel, vereador presidente da Câmara. Essa nossa pequena homenagem, mas tem um significado importante quando eu apresento junto a uma moção de aplauso, homenageando aos atletas que representaram bem a cidade de Alumínio, que a maioria, pelo que eu verifiquei na emenda, nos nomes que nos foram passados, e com a minha presença também prestigiando o evento e a final, nós temos que reforçar sempre, a maioria são atletas aluminenses que aqui cresceram com a prática esportiva na modalidade de futebol. Será lida essa propositura e depois discutida e aprovada por essa Casa de Leis, homenageando essa equipe que tem mais de 16 títulos conquistados, tendo um papel e um protagonismo muito importante em Alumínio e região. Então, essa é meu tema hoje no Tema Livre, para lembrar da moção de aplauso à equipe, e aqui eu agradeço a presença de alguns representantes de São Sebastião, e no momento oportuno nós estaremos discutindo e aprovando com certeza essa propositura. Obrigado, presidente. Considerando que não temos nenhum inscrito mais para usar o tema livre, nós passamos ao intervalo. Pois não, presidente. Isso. Considerando o pedido verbal do vereador em suprimir o intervalo regimental, nós colocamos em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, nós colocamos em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantar. Está aprovado o pedido verbal do vereador Eduardo para suprimir o intervalo regimental. Dando início ao ordem do dia de hoje, temos discussão única do projeto de lei 14/2025, L de autoria da vereadora Sara Lima, que institui o programa Construindo Solidariedade no município de Alumínio e da outras providências. Solicito, saiu da ordem do dia em razão da apresentação de emendas. Discussão única do projeto de lei 15/2025, L de autoria do vereador Paulinho Bola, que institui o programa Dinheiro Direto na Escola PDDE Alumínio, visando Presidente, pois não, vereador. peço a retirada do projeto por uma sessão. Considerando o pedido verbal do vereador, nós colocamos em discussão o pedido verbal. Ninguém querendo fazer uso da palavra, nós colocamos em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Está aprovado o pedido verbal do vereador, autor desse projeto de lei 15/2025L, retirada por uma sessão. Discussão única do projeto de lei 23/2025L, de autoria do vereador Eduardo, que institui participação e ocupação de espaço com gratuidade
para instituições que especifica quando da realização de eventos festivos oficiais do município de Alumínio. Solicito ao vereador Jean Delite a fazer a leitura do projeto de lei 23/2025L. Pois não, vereador. Eu peço a retirada desse projeto por mais uma sessão. Estou aguardando a apresentação de uma emenda sugerida pelo Delcinho. E como não foi aposta, tem um acordo dele apresentar essa emenda, estou aguardando a emenda dele. Esperando para a próxima sessão, Delcinho. Considerando o pedido verbal do vereador, nós colocamos em discussão para a retirada desse projeto de lei 23/2025 por uma sessão. Em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, nós colocamos em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se levantar. Está aprovado o pedido verbal do vereador Eduardo para a retirada do projeto de lei 23/2025L por uma sessão. Discussão única do projeto, discussão única do substitutivo 01, de autoria do vereador Eduardo, e do projeto de lei 29/2025, de autoria do vereador professor Gediel de Carvalho, que cria a premiação aluno nota 10 e escola nota 10. Diante do requerimento escrito apresentado pelo autor, fica arquivado o projeto de lei 29/2025L e, em decorrência disso, prejudicado o substitutivo e a emenda apresentada. Discussão única do projeto de resolução 19/2025, de autoria da mesa da Câmara, que autoriza o Poder Legislativo a realizar a doação de bens inservíveis para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Mairinque. Solicito ao vereador Jean Delite a fazer a leitura do projeto de resolução 19/2025. Projeto de resolução número 19/2025. Autoriza o Poder Legislativo a realizar a doação de bens inservíveis para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Mairinque. Artigo 1º. Fica autorizada a doação de bens inservíveis conforme relação de patrimônio anexa para a utilização da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Mairinque. Artigo 2º. Os bens móveis doados pertencentes ao patrimônio da Câmara Municipal deverão ser deixados do Sistema de Controle de Patrimônio do Poder Legislativo Municipal, logo após a assinatura do termo de doação, de que se trata o artigo seguinte. Artigo 3º. A doação será concretizada através de termo de doação dos bens móveis, que faz parte integrante desta resolução. Artigo 4º. Os bens móveis doados deverão ser utilizados pela associação para suas atividades filantrópicas, sob pena de reversão caso o donatário desvie o uso. Artigo 5º. Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Alumínio, 5 de maio de 2025, professor Gediel de Carvalho, presidente, Jean Delite, primeiro secretário. Justificativa. Nobres vereadores, encaminhamos à elevada apreciação de vossas excelências o presente projeto de resolução que autoriza a Câmara Municipal de Vereadores de Alumínio a realizar a doação de bens sem utilização da Câmara, inservíveis conforme relatório anexo para a PAI de Mairinque. Professor Gediel de Carvalho, presidente. Coloco em discussão o projeto de resolução 19/2025. Em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, colocamos em votação. Dideio Delcinho. Jean Delite, aprovo. Cislene. Aprovo. Sadraque Ferreira. Aprovo. Paulinho Bola. Aprovo. Eduardo. Aprovo. Sara Lima. Aprovo. Léo Pistila. Aprovo. Projeto de resolução 19/2025, aprovado por 8 votos a 0. Discussão única do projeto de resolução número 21/2025, de autoria da mesa da Câmara, que dispõe sobre alterações dos requisitos para o emprego permanente de controlador do Sistema de Controle Interno e da outras providências. Solicito ao vereador Jean Delite a fazer a leitura do projeto de resolução 21/2025. Projeto de resolução número 21/2025. Dispõe sobre alterações nos requisitos para o emprego permanente de controlador do Sistema de Controle Interno e da outras providências. A Câmara Municipal de Alumínio aprova. Artigo 1º. O quadro de emprego constante, no artigo 5º da resolução número 441, de 16 de maio de 2023, passa a vigorar com a seguinte alteração. Artigo 5º. Quantidade: 1. Denominação: controlador do Sistema de Controle Interno. Carga horária: 40 horas. Requisitos:
nível superior completo em Direito, Ciências Contábeis, Administração, Gestão Pública e Economia. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação. Sala das Sessões, Plenário Vereador Orlando Silva, 6 de maio de 2025, Professor Gediel de Carvalho, presidente, DJ Delcinho, vice-presidente, Jean Delite, primeiro secretário. Justificativa. A alteração do emprego permanente de controlador do sistema de controle interno, com a ampliação das possibilidades de formação, é importante para aumentar a possibilidade de candidatos interessados na participação do concurso público, que será aberto em breve. Professor Gediel de Carvalho, presidente. Coloco em discussão o projeto de resolução 21/2025. Em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, colocamos em votação. DJ Delcinho. Aprovo. Jean Delite, aprovo. Cislene. Aprovo. Sadraque Ferreira. Aprovo. Paulinho Bola. Aprovo. Eduardo. Aprovo. Sara Lima. Aprovo. Léo Pistila. Aprovo. Projeto de resolução 21/2025, aprovado por 8 votos a 0. Discussão única do projeto de decreto legislativo número 06/2025, de autoria do vereador professor Gediel de Carvalho, que institui o diploma Atleta do Ano. Solicito ao vereador Jean Delite a fazer a leitura do projeto de decreto legislativo 06/2025. Projeto de decreto legislativo número 6/2025. Institui o diploma Atleta do Ano. A Câmara Municipal de Alumínio aprova e promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica instituído no âmbito do município de Alumínio o diploma Atleta do Ano. Ordem, presidente. Pois não, vereador. Peço suspensão de sessão por minuto. Pois não. Colocamos em discussão um pedido verbal do vereador. Em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, nós colocamos em votação. Aqueles favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Está aprovado o pedido verbal do vereador para suspensão da sessão. Fazer a chamada aos senhores vereadores. Professor Gediel de Carvalho. Presente. DJ Delcinho. Jean Delite, presente. Cislene. Presente. Sadraque Ferreira. Presente. Paulinho Bola. Presente. Eduardo. Presente. Sara Lima. Presente. Léo Pistila. Presente. Solicito ao secretário que continue a leitura Do projeto. Artigo 2º. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Peço a retirada do projeto por uma sessão para melhor deliberação desse projeto, estudo e, se necessário, emendar. Coloco em discussão o pedido do vereador na retirada do projeto de lei número 6/2025. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Os contrários queiram se levantar, os favoráveis mantenham-se onde estão. Aprovado o pedido do vereador para a retirada do projeto 06/2025. Discussão única da moção 20/2025, de autoria dos vereadores Gediel de Carvalho, DJ Delcinho, Jean Delite, Cislene e Sadraque. Moção de aplausos ao São Sebastião Futebol Clube pela conquista da Copa América de Futebol Amador de Sorocaba e região. Solicito ao vereador Jean Delite a fazer a leitura da moção número 20/2025. Moção número 20/2025. Moção de aplausos ao São Sebastião Futebol Clube pela conquista da Copa América de Futebol Amador de Sorocaba e região. Nós, vereadores, professor Gediel de Carvalho, DJ Delcinho, Jean Delite, vereadora Cislene e vereador Sadraque Ferreira, subscrevemos esta nos termos regimentais e apresentamos a presente moção de aplauso, a ser submetida à apreciação e aprovação pelos nobres pares desta Casa Legislativa ao São Sebastião Futebol Clube, em reconhecimento à brilhante conquista da Copa América de Futebol Amador de Sorocaba e região, destacando-se como legítimo representante da nossa cidade de Alumínio, demonstrando dedicação, talento e espírito esportivo. Anotamos aqui nossos aplausos e reconhecimento à comissão técnica, aos atletas, diretoria e ao grupo de apoio, cuja união, empenho e disciplina foram fundamentais para essa importante vitória. O título não apenas consagra o desempenho esportivo da equipe, mas também enaltece o nome da cidade de Alumínio e promove o esporte como instrumento de inclusão, formação de valores e fortalecimento dos laços comunitários. O São Sebastião Futebol Clube
foi fundado em 2013 por um grupo de amigos com o intuito de fomentar o esporte e o lazer para seus integrantes. Aos poucos, a equipe foi crescendo, disputando campeonatos, tanto no futebol de campo como no futsal, e não parou mais. De lá para cá foram 16 títulos conquistados e sempre tendo um papel de protagonismo no futebol aluminense e regional. A Copa América de Futebol Amador é um dos principais campeonatos de Sorocaba e toda a região. O São Sebastião Futebol Clube, representando a cidade de Alumínio, sagrou-se campeão invicto, sendo a primeira equipe da nossa cidade a conquistar a competição na categoria principal. O técnico Aleandro Pepe já havia sido campeão da Copa América na categoria quarentões no ano de 2021. Na Copa América 2025, categoria principal, a campanha de São Sebastião Futebol Clube foi 8 jogos, 6 vitórias, 2 empates, defesa menos vazada, goleiros Rafael Risse e Robson Nunes Júnior, melhor ataque, o artilheiro Ícaro Santos. A final da Copa América foi disputada em Sorocaba, no campo do América Pinheiros, dia 29 de março de 2025. São Sebastião Futebol Clube, elenco da Copa América, diretores e apoiadores: Rafael Risse, Jean Marcos, Michel Cabral, Juninho Martins, Gustavo Martins, Ralf Pinto da Silva, Jean Bastos, Caio Marzola, Almir Dias, Ícaro Santos, Kaique Santos, Robson Nunes Júnior, Caio Del Monte, Bruno Del Monte, João Silveira, Breno Henrique, Rodrigo Miguel, João Pedro, Diego Gomes Ramos, Gabriel Florentino, Carlinhos Ferrari, Lucas Madureira, Luiz Felipe Andrade, Gabriel Henrique, Everton José Rezende, Bruno Henrique, Lucas Iago, Marcelo Júlio, José Sérgio Souza, Paulo Henrique, Fernando Gomes Ramos, César Jesus Vieira, Fábio Machado, Geiel Carvalho, Eduardo Gomes, Aleandro Pepe. Temos na composição da diretoria de São Sebastião os seguintes diretores: Aleandro Dionis, presidente; Ralf Pinto Silva, diretor; José Sérgio Santos, diretor; Fernando Gomes Ramos, vice-presidente. Que esta moção sirva como justa homenagem pelo excelente trabalho desenvolvido e que continue inspirando outros jovens e equipes a seguirem pelo caminho do esporte e da sua superação. Sala das Sessões, plenário vereador Orlando Silva, 28 de abril de 2025, professor Gediel de Carvalho, vereador, DJ Delcinho, vereador, Jean da Elite, vereador, Cislene, vereadora, Sadraque Ferreira, vereador. Coloco em discussão. Em discussão. Pois não, 15 minutos com a paz, vereador. Novamente, saudar os presentes, principalmente agora aos representantes do São Sebastião, pela conquista em Sorocaba da Copa América de Futebol Amador de Sorocaba e região. A moção ela foi lida e aí já temos, inclusive foi declinada pelo secretário, a justificativa da moção de aplauso. Eu espero que essa iniciativa da Câmara Legislativa, reforçando e apoiando os resultados das equipes amadoras do nosso município, que se organizam, buscam patrocínio. Sabemos da dificuldade de manter uma equipe na nossa cidade, por falta de patrocínio. Às vezes o poder público, particulares ajudam e patrocinam a arbitragem e outras necessidades da equipe. O São Sebastião, nessa noite, ficará aqui na nossa história por passar aqui no plenário essa moção que engrandece o São Sebastião Futebol Clube. Então, espero dos novos vereadores que votem pela aprovação dessa iniciativa, do reconhecimento. E o Poder Legislativo ele realmente tem que ter essa iniciativa de reconhecer das entidades de prática desportiva no nosso município as conquistas realizadas, para que realmente a gente motive e apoie a iniciativa das práticas sadias
na questão esportiva, que ajuda na qualidade de vida, e também numa relação social, criando o caráter realmente de pessoas que se preocupam não só com o esporte, mas também com uma vida social aprovada e a provável manifestação dessa casa em apoiar essa iniciativa. E aqui, na pessoa do Pepe, eu agradeço a presença de todos os atletas, dirigente do São Sebastião Futebol Clube. Então, eu espero dos novos pares, colegas, a aprovação dessa propositura na noite de hoje. Tendo em vista, já fizemos uma homenagem no tema livre, passamos um vídeo, e assim a gente reforça o desempenho dessa equipe, que realmente fortalece alguns valores na nossa sociedade. É isso que nós queremos, e criar um laço com o Poder Legislativo no apoio às iniciativas saudáveis, esportivas na nossa cidade. Então, novamente, espero desta casa a aprovação de forma unânime dessa propositura. Presidente, são essas minhas colocações e considerações. Continua a discussão a moção número 20, 2025. Pois não, vereador. 15 minutos com a parte. Está devendo. Gediel cortou meu som, voltou. Brincadeira. Eu vi o Pepe ali, eu quero parabenizar o Pepe, estendendo o meu cumprimento a todos os dirigentes, atletas do São Sebastião. Futebol ele tem muito da resenha aí, quem joga bola sabe disso, né? E o Sadraque que eu diga aqui, que está aqui, porque eu estou diante de duas pessoas que têm os dois principais times da nossa cidade, e a gente tem de reconhecer, que é o São Sebastião, o Pepe, que já está com, acho que, 16 títulos, pelo que foi lido aqui, e o Sadraque também, que tem uma equipe competitiva, que já ganhou diversos títulos. Eu acho que tem uma ênfase mais forte no futsal, o Panorama. E eu já participei aí com o Pepe também, em outras ocasiões, no apoio do São Sebastião, e tenho um orgulho imenso de ter construído lá atrás a história do Panorama, da Fazenda Panorama. Por que eu estou citando os dois times? Porque tá essa resenha. O Sadraque já está recebendo aqui diversos parabéns pelo projeto de lei que ele assinou. Para quem não sabe, um projeto de lei, ele segue assinado por quem propõe a matéria. Ele pode ter, no caso da moção, 3 ou mais vereadores. Partiu, obviamente, com a assinatura da mesa diretora, mas isso não significa que os demais vereadores, eu, Bola, Sara e o Léo, não tenhamos apreço pela conquista do São Sebastião. Enquanto estava sendo lido aqui o projeto, eu falei, pô, Sadraque, se eu estou ali na secretaria, fazer você ler esse projeto ali, falando que estava com dor na garganta, fica mais bonito, né? E eu sei o quanto o Pepe provoca, o Sadraque também, quando ganha os títulos no futsal, faz essa provocação, e essa relação que tem dos clubes da nossa cidade é bacana. Parabéns, Pepe, parabéns aos atletas aqui. Vejam os meninos que eu vi crescer, o Caio ali, ó, um baita de um atleta, o Brenão, né, também. Aí você vê também os mais antigos, o Michel aqui, que se cuida, joga uma bola lascada, enfim, todo mundo. O Luiz Felipe também, tem idade do meu filho praticamente. O Jean, que é diretor de esporte, mas também estava como atleta, se não me engano, no time, né, zagueiro lá da equipe, enfim. Parabéns a vocês todos, obviamente tenho o meu voto favorável. E não pode esquecer também do torcedor principal, Panela ali, ó, que não abandona o time Boa. jamais, né, Pani? Pani está sempre junto com o pessoal. Parabéns mesmo, podem contar com o meu voto de aprovação. Continua a discussão, o projeto de moção 20/2025. Para discutir o Pois não, projeto, vereador. senhor presidente. 15 minutos com a parte. Eu não nasci com o dom da bola, né? Canela de vidro. Mas eu não posso deixar de passar para homenagear essa galera que está aí, o pessoal que eu sempre vejo aí praticando futebol, levando o nome da nossa cidade para fora, trazendo aí as taças. Eu racho de ver o Sadraque com esse bico que ele está aqui hoje, de ver o São Sebastião aqui, mas, enfim, é muito gostoso ver o pessoal participando disso, vendo o Du, que sangue do meu sangue está ali, representando com esse peso todo de responsabilidade.
E agradecer a vocês por estarem fazendo esse trabalho bonito e contar aí sempre com o nosso apoio para que levem o futebol, o nome da nossa cidade, com o esporte aí, para representar sempre dessa maneira com que vocês fazem. Parabéns. Continua a discussão, projeto de moção 20/2025. Em discussão. Peço para discutir a moção, senhor presidente. Pois não, vereador. 15 minutos com a parte. Quero aqui agradecer ao presidente da casa, né, por poder coassinar junto essa grande moção, né, como o Eduardo, o próprio Delcinho já falou, né, aqui ficava uma resenha, né, para ver aqui se o Sadraque ia assinar essa moção, inclusive está assinado aqui tanto no sistema como também aqui na moção. E parabenizar toda a equipe, né, que a gente sabe que esse torneio, né, tinha mais ali de 20 equipes, né, disputando, e vocês honraram, né, o nome da cidade, o nome de São Sebastião, almejaram ali ser campeão, né? Então isso aí para nós é um orgulho imenso, né, de vocês estarem representando, né? Então a gente vê essas resenhas aí, os arquirrivais, né, Panorama versus São Sebastião, mas sabemos que são duas excelentes equipes aqui na cidade e com certeza já tem o nosso voto favorável aí. São essas minhas considerações. Claro, presidente. Parte fornecida por Vossa Excelência, aqui eu agradeço. Realmente a gente precisa reconhecer a grandeza e a forma imparcial que o nosso vereador Sadraque assina essa propositura de reconhecer a importância de um time que se diz ou que poderia ser um adversário, mas aqui ele representando a população, ele tem a independência e a autonomia dele para analisar essa propositura. E quando eu solicitei a assinatura dele nesse projeto, ele foi muito prestativo e cadê a moção e vamos assinar e vamos reconhecer a conquista do São Sebastião. Então, essa importância do papel do homem público realmente está acima de qualquer interesse quando tem que reconhecer um resultado de uma equipe, entre aspas, adversária. Parabéns, vereador. Obrigado pela parte. Gia da Elite. Pois não, vereador, né? E lembrando, né, que esse torneio, né, foi organizado pela Liga de Futebol Amador de Sorocaba, né? E são essas minhas considerações, senhor presidente. Continua em discussão o projeto de moção 20/2025. Em discussão. Peço para discutir? Pois não, vereador. Vossa Excelência tem 15 minutos com a parte. Boa noite a todos. Eu quero parabenizar o time do São Sebastião, né, cara? Rivalidade dentro de campo, eu e o Pepe sempre comenta, rola aquelas provocaçãozinhas, né, Pepe? Mas fica ali. Michel também gosta de uma provocação, né? Bastante, né, Michel? Quase nada, né? Mas aí temos grandes amigos, aí o Brenão, o Caio, o Luiz, que joga o Panorama também, sempre está com a gente, né? São amigos e atleta do Panorama também. Então, assim, parabéns e vamos lá, vamos tocar que Alumínio tem que estar em foco, independente do time que esteja lá na frente. Rivalidade dentro de campo e aqui fora a gente vai um aplaudir o outro com respeito e sempre assim. Continua a discussão, moção 20/2025. Ninguém querendo fazer uso da palavra, nós colocamos em votação. DJ Delcinho. Aprovo. Gia da Elite, aprovo. Cislene. Aprovo. Sadraque Ferreira. Aprovo. Paulinho Bola. Aprovo. Eduardo. Aprovo. Sara Lima. Aprovo. Léo Pistila. Aprovo. Projeto de moção 20/2025. Aprovado por 8 votos a 0. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Solicito e requeiro a suspensão da sessão por 5 minutos. Coloco em discussão o pedido do vereador. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Os contrários querendo se levantar, os favoráveis queiram manter-se onde estão. Aprovado o pedido do vereador em suspender a sessão por 5 minutos. Solicito ao vereador Jean da Elite a fazer a chamada dos senhores vereadores. Professor Gediel. Presente. DJ Delcinho. Presente. Gia da Elite, presente. Cislene. Presente. Sadraque Ferreira. Presente. Paulinho Bola. Presente. Eduardo.
Presente. Sara Lima. Presente. Lopes Tila. Anuncio a ordem do dia para a próxima sessão. PL 14/2025 do Executivo. PL... Projeto de Lei 14/2025-L. Projeto de Lei 15/2025-L. Projeto de Lei 23/2025-L. Projeto de Lei 33/2025-L. Projeto de Lei 40/2025-L. Projeto de Lei 41/2025-L. Projeto de Resolução 22/2025-L. Decreto Legislativo 06/2025. Discussão única da moção 22/2025. Discussão única da moção 23/2025. Discussão única da moção 24/2025. Discussão única da moção 25/2025. Discussão única da moção 26/2025. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão, desejando a todos uma boa noite.